A igreja deve julgar se a pessoa realmente está qualificada, se Deus chamou para aquele ministério. Nós estamos estudando isto atualmente. Uma lição muito importante que nós precisamos aprender, e nós vamos tratar disto um pouco hoje à noite, é que nós precisamos ter muito cuidado de não sermos mais rigorosos do que o Senhor. Realmente foi isto que aconteceu com os fariseus em relação ao dia de sábado, não foi? Deus disse, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em cima disto, os líderes dos judeus fizeram muitas regras em cima daquilo que o Senhor disse. Nós temos que ter muito cuidado, porque não é fazer a coisa mais santa, sendo mais rigorosos do que o Senhor, não. Ao mesmo tempo, claro, é importante que nós não façamos pouco ignorando aquilo que Ele diz. Então, com isto em mente, hoje à noite nós vamos estudar 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Mas vamos mais uma vez ler o texto todo, versículos de 1 a 7. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Vamos ler juntos. Esta é a palavra do Senhor. Leiamos. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Obrigado, Senhor, por Tua santa palavra. Ajuda-nos hoje à noite a manejar bem aquilo que Tu tens deixado escrito para a nossa edificação. E usa-me como Teu servo para proclamar no poder do Teu Espírito a verdade. Nós rogamos isto no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Versículo 3, hoje à noite, principalmente trata de algumas coisas negativas, coisas que não devem ser verdade na vida daquele que deseja ser um pastor. Diz, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Quanto ao primeiro, não dado ao vinho, note bem que não é uma proibição absoluta do uso do vinho, mas fala contra o abuso, né? Não dado ao vinho. Aliás, se alguém está curioso quanto a isto, eu evito totalmente. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, proíbe a embriaguez. Não vos embriagueis com vinho, o qual é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí nós temos uma ordem. Como é que a gente mede para saber que tanto é que leva para
se embriagar, seria uma questão. É importante compreender que o vinho era muito comum naqueles dias. Em 1 Timóteo 5, aqui neste mesmo livro, Paulo diz a Timóteo: não continues a beber somente água. Obviamente, aquilo que ele fazia, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, Timóteo não bebia, mas por questão de saúde, Paulo instrui que ele deve beber um pouco. Aliás, é bom lembrar também que Paulo diz isso por questão medicinal. Se você não tem uma doença, esse versículo não aplica a você, não. Em Lucas capítulo 10, versículo 34, na história do bom samaritano, diz: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Quer dizer, o óleo e vinho foi usado medicinalmente aqui, neste caso. Ele levou ele então para a hospedaria. No Velho Testamento era usado como um símbolo da bênção do Senhor, não somente falando sobre os perigos, mas como uma bênção do Senhor. Com as uvas era possível fazer passas, que são uvas secas, e preservá-las para muito tempo, lavando em viagem para alimento, como também era usado as uvas para a formação de vinho. Em João capítulo 2, nós encontramos Jesus transformando água em vinho no casamento, este sendo o seu primeiro milagre. Em Isaías 25:6, preste boa atenção, isso aqui está falando de um banquete no céu, e preste atenção o que vai ser servido lá. Talvez você fique chocado com algumas das coisas, mas diz: o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos. Então, se você é um dos salvos, viu? Um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Tá bom? Vai se acostumando. Bem, não termina ainda essa parte não, viu? Eles machucavam as uvas, e o que saía, e aliás, quando eu e a Ariana estivemos lá em 2016, a gente viu onde eles faziam isto com os pés. A razão sendo, a semente da uva é um bocado amargoso, e com os pés então não machucava a semente. De imediato então tinha um suco de uva, porém aos poucos começava então a fermentar o açúcar, que então se tornava álcool. Agora, como eu disse, naquele tempo era água ou vinho para beber. Você indo para um mercantil hoje em dia, na seção de bebidas, e o que você encontra de refrigerantes e sucos e leite e iogurte e muitos outros laticínios, não é por falta do que beber, não, tem muita coisa lá, não é? Nos tempos bíblicos, porém, era água ou vinho. No caso, o vinho, por causa do conteúdo alcoólico,
Então, era mais sadio. Nós devemos olhar aqui algumas das advertências que a Bíblia tem. Na primeira vez que nós encontramos vinho mencionado em Gênesis capítulo 9, onde Noé, depois do dilúvio, plantou uma vinha e se embriagou. E vemos lá a questão da nudez dele, maldição que veio em consequência disto. Em Gênesis capítulo 19, outra vez que nós encontramos isto, as filhas de Ló levando seu pai a se embriagar e cometendo incesto com ele. Provérbios 21 e 17 diz: quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Quer dizer, trazendo pobreza por questão de bebida alcoólica em excesso. A descrição do homem, em Provérbios 23 e 29, para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, sem necessidade disto, para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram em beber vinho. É bom a gente dar uma olhada nas palavras da mãe de Lemuel, dadas a líderes, em Provérbios capítulo 31 e versículo 4. Ela diz a seu filho: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Então, ela aconselha aos que lideram que evitem a bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Esse é o perigo. O vinho, então, traz esquecimento. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, não se lembrem mais. No Novo Testamento, em Romanos capítulo 14, versículo 21, Paulo ensinando especialmente ligado em termos do contexto, a questão de a gente tem a liberdade para certas coisas, mas nem sempre é prudente usar aquela liberdade. Ele diz: não é bom comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar. Digamos que você conhece bem o assunto bíblico quanto à questão da bebida, de beber vinho, e aí escolhe beber sem pensar no tropeço que se torna para uma pessoa fraca. E talvez ela venha a se viciar, e nós sabemos como muitos são viciados na bebida. Então, o amor, neste caso, leva pessoas como eu, por exemplo, a dizer: não vou fazer isto. Seria uma falta de amor por um irmão por quem Cristo deu a vida. Eu ter que exercitar uma liberdade que eu tenho. Agora, não bebendo de maneira nenhuma, ou não bebendo nada, automaticamente me faz mais espiritual do que aquele que bebe com moderação. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5, diz: ora, o Espírito afirma expressamente
que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E aí vem essa parte, que proíbem, por exemplo, o casamento e exigem abstinência de alimentos, inventando leis que Deus não nos ordenou, achando que com aquilo vai ser mais santo. O legislador é Ele. Se Ele não disse não, então nós não devemos fazer isto. Que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Isso então, no assunto de não dado ao vinho. Realmente a Escritura diz um bocado mais sobre isso, mas espero que isso seja suficiente no momento, pois nós queremos dar mais atenção num assunto mais à frente. O próximo é não violento. A pessoa que é violenta, ali pronto logo para brigar, não está qualificado para ser um pastor. Ele não está sempre buscando debater. Tem pessoas que são como lixa, né? Ali sempre atrás de provocar. O pastor não pode ser assim. Sempre querem debater os assuntos e passagens difíceis e obscuras. E não é que nós não devemos trabalhar esses textos, mas muitas vezes as pessoas gastam muito tempo, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, aí nos versículos 3 e 4, gastam muito tempo e ignoram muitos assuntos de muito maior importância. Isso não agrada a Deus. Este não violento é muito semelhante ao que diz em Tito 1:7, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não irascível. A ira pecaminosa leva à violência, como aconteceu no caso de Caim, em Gênesis capítulo 4. E aí encontramos um positivo, porém cordato, e este vem então como uma palavra oposta à questão de violento. Vem em contraste com a pessoa violenta. O pastor deve ser bondoso. Ele deve saber quais são as coisas pelas quais ele precisa realmente manter uma posição firme e brigar por aquilo, ao passo que tem outras áreas em que não é tão sério e importante. Ele é paciente, em outras palavras. 2 Timóteo 2, 24 a 26 diz: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando. Esse cordato faz lembrar dessa palavra. Deve ser brando para com todos, apto para instruir. Este nós já estudamos aqui, né? Paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, o arrependimento então sendo concedido graciosamente
pelo Senhor, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. E aí, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não é muito diferente aqui. É um que não vive a brigar, paciente. Ele mostra as verdades das Escrituras. Aliás, precisamos dizer aqui que isto não significa que ele nunca causa divisão. Nós precisamos compreender que nem toda união é boa. Lá em Gênesis capítulo 11, por exemplo, a gente vê a humanidade toda unida. Nós vamos construir essa grande torre. E era construir uma coisa contra a vontade de Deus, que tinha mandado o povo se espalharem. Então, união só é algo bom quando está dentro do propósito do Senhor. E é por isso que Jesus, em Mateus capítulo 10, instruindo, preparando os 12 para enviá-los a fazerem discípulos, ele disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, dentro da família, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. O alvo dele, então, quando nós dizemos inimigo de contendas, o alvo dele não é provocar divisão, mas se nós somos fiéis e pacientes em proclamar a verdade, o fato é que às vezes vai causar divisão. Porém, se nós não cuidamos, especialmente se nós assumimos uma posição de orgulho, que eu sei mais, a gente passa a brigar na área de doutrina de uma maneira orgulhosa e arrogante, e isto não é cabível. Nós devemos ser inimigo de contendas. Fazer exposição bíblica de livros é uma das coisas que pode nos ajudar como pastores de evitar vários problemas e inclusive a questão de concentrar tanto numa doutrina que nós acabamos de aprender, que para nós é uma doutrina nova, que a gente acaba negligenciando outras. Quando aprendemos uma doutrina que para nós é nova, a que não entendíamos antes, e deixa eu dizer que isso continua acontecendo comigo, mesmo que daqui 2 meses vou completar 70 anos. Então, talvez aconteça com vocês também. Eu não sei que você já sabe de tudo, não é? Mas é fácil a gente passar a ser contencioso com isto. E nós precisamos ter cuidado nisto. Eu até vou aqui compartilhar com vocês, quanto à minha pessoa no momento, meu perigo é de gastar muito tempo procurando responder a pergunta: quando é a vontade de Deus que eu não obedeça às autoridades? Muitas e muitas vezes, durante essa pandemia especialmente, eu ouço pastores dizendo: as Escrituras dizem que nós devemos obedecer às autoridades. E a Escritura diz isto. Mas a verdade é que, às vezes,
é a vontade de Deus que a gente desobedeça a eles. E, infelizmente, muitos não estão fazendo esta pergunta e procurando aplicá-la na situação em que nós nos encontramos. Só estou compartilhando uma coisa minha, porque eu tenho dedicado algum tempo ultimamente estudando onde é que agrada a Deus a gente desobedecer à autoridade. Um exemplo explícito disto seria Daniel capítulo 3, onde Sadraque, Mesaque e Abednego foram ordenados a se prostrar, aliás, todos os oficiais, né, diante de uma imagem. O rei deu essa ordem. Eles ofenderam a Deus por desobedecer à ordem do rei? Não. Deus se agradou deles obedecerem ao Senhor em vez do rei naquela situação. Vamos então para o último, aqui no versículo 3, mas não se animem muito não, que nesse aqui a gente precisa gastar um tempozinho, viu? É não avarento. A palavra realmente, literalmente no original, significa não ama a prata. Não ama a prata. E eu gostaria de lhe perguntar, iniciando este assunto, a sua igreja já disciplinou alguém por avareza? Ou você conhece uma igreja que fez isto? E se não, é porque hoje não tem avarento? Ser rico é ser avarento? E como saber então se eu sou avarento? Aliás, em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo, juntamente com aquela situação da imoralidade sexual, diz que os avarentos devem ser disciplinados. No capítulo 6, no versículo que nós já lemos, acho que foi hoje de manhã, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, e aí pulando para o versículo 10, nem avarentos herdarão o reino de Deus. É coisa que a gente deveria estudar então, não é? Se o avarento não vai herdar o reino de Deus, significa que ele não é um salvo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz: seja a vossa vida sem o quê? Avareza. E aí, em contraste com a avareza, ele diz: contentai-vos. É o contrário da avareza, é o contentamento. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Muitas vezes a gente vê essa parte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, e a gente ignora o restante do versículo, que diz: porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, de sorte que o nosso contentamento deve estar em quê? Em Cristo. Se eu tenho Ele e não aquilo que eu mereço, que é o inferno, eu já tenho muita coisa. Deveria estar contente. Mas como saber quanto à questão de avareza? Se a gente não paga as contas,
é indicação de avareza, não é? Se a gente compra uma coisa e fica de pagar e não paga no tempo devido, envolve avareza. Será que a pessoa que tem muitas dívidas, especialmente para coisas que não são necessidades bíblicas, não indica um problema? Gastar o dinheiro antes do Senhor dar? Eu e a minha esposa, nós tomamos uma decisão antes de nos casar, que nós não compraríamos algo se Deus não tinha providenciado ainda para a gente comprar aquilo. A verdade é que nossos gastos revelam aquilo que a gente dá valor. Eu não tenho uma televisão na minha casa. Por quê? Não achei que merecia eu gastar dinheiro naquilo. E não estou dizendo com isso que a gente não tem muitos dos mesmos perigos com a internet hoje em dia, com o computador, porque tem, até mais. Mas por outro lado, lá na minha casa, se você for lá, você vai encontrar muitos livros. E por quê? Porque eu tenho dado valor a livros. A gente gasta naquilo que a gente dá valor, aquilo que a gente ama. Quanto a isto, então, como é que vai o seu amor a Deus e a causa dele? Você está investindo generosamente nisto? Quando conversamos na avareza, a avareza em si não é uma ação. É uma questão interior a nós. Muitas vezes leva à ação, né? Cobiça a mulher do próximo e então adultera. No caso, a avareza ou cobiça envolve um desejo por algo pecaminoso ou desejo por alguma coisa de maneira errada. Por exemplo, você que é casado, desejar outra mulher seria pecaminoso, né? Seria cobiça. Desejar algo errado, pois já é casado. É para ser homem de uma só mulher, ou mulher de um só marido. Agora, por outro lado, digamos que um membro da sua igreja tem um Hilux e você anda de bicicleta. É pecaminoso você desejar uma Hilux? Não em si, mas pode se tornar pecaminoso? Pode, não é? Quando aquele desejo me leva a não estar mais contente com o que Deus me deu, ainda que seja uma bicicleta, então entrei a pecar. Se meu desejo por um carro me leva a achar que o outro que tem, então tem obrigação de me levar para onde eu quero, então já entrei na cobiça, não é? Ele tem a obrigação de me levar, porque ele tem. Quanto ao que ele faz com o que Deus deu a ele, isto, ele pode usar erroneamente o que Deus deu a ele, sim. Mas eu sou responsável quanto à minha atitude, apesar do que o outro faz. Nós temos exemplos na Bíblia de avareza. Um muito claro seria quando Acabe cobiçou a vinha
de Nabote, lá vizinho a ele. Aliás, eu falei hoje de manhã sobre a importância de ler a Bíblia toda. Alguns de vocês talvez não conhecem essa história, mas é por isso que a gente deve ler a Bíblia, para aprender por meio das lições que as Escrituras têm, mesmo no Velho Testamento. A cobiça dele levou ele a desgosto, mentira e assassinato. De início, ele ofereceu comprar ou dar outro terreno, ele dizia ele até melhor. E Nabote disse: não, é a herança que eu recebi, eu não quero o seu negócio. E Acabe então pecou por causa de não governar os seus desejos por algo que ele viu e quis. Pense bem comigo em Lucas capítulo 12. Aliás, faz bem pouco tempo que eu estava escutando uma mensagem em que isto me chamou a atenção. Em Lucas 12 diz: nesse ponto um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda a avareza. Nossa palavra, né? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Mas o mundo vive a nos dizer que a vida depende de uma abundância de coisas. Agora, o que especialmente me chamou a atenção aqui, nessa mensagem que eu escutei, é uma coisa que eu não tinha observado antes. A quem foi que Jesus disse as palavras: tende cuidado e guardai-vos de toda a avareza? Foi ao homem que não quis dar ao seu irmão a sua parte? Não. Foi o homem que se sentiu injustiçado, não recebendo a parte dele. E Jesus diz a ele: cuide da avareza. Parece que ele estava quase ao ponto de brigar pela herança. E Jesus dá essa exortação séria a ele. A falta de contentamento, a avareza, tem impedido muitos a entrar no ministério e tem tirado bastante também. Os 3 pecados que mais tiram pessoas do ministério pastoral são, e nós já falamos da imoralidade sexual. Creio que é isto que você mais tem visto. Nós vivemos num país moralmente podre. Em segundo lugar, o amor do poder. E terceiro, o amor do dinheiro. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o quê? Contentamento. Contentamento é lucro, é ganhar mais. Porque nada temos trazido ao mundo, todos nós nascemos igual, não foi? Rico, pobre, em termos dos pais, a gente nasce nu. Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos lavar dele. Como Jó disse: então, entre o nascimento e a morte, tudo o que eu tenho veio do Senhor. As oportunidades, a inteligência, a família, o lugar onde eu nasci, tudo isso foi o Senhor que deu.
E aí ele diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Deus te deu só as necessidades bíblicas? O que são as necessidades bíblicas? Entre esse texto aqui e Mateus capítulo 6, nós podemos ver que o alimento, a roupa, a água e o teto, que aqui neste texto seria essa parte com que nos vestia, com que nos cobria, realmente, literalmente. E eu entendo então que a casa cobre a gente também, né? Então, você só tem as necessidades bíblicas? É muito raro a gente ver uma pessoa que não tem um bocado mais do que isto e ainda se considera pobre. Não é verdade? Você tem um relógio no braço, um celular no bolso. Então, é algo que você come? É roupa? É água? É teto? Então não é necessidade. É algo que Deus, com a sua riqueza, nos dá para o nosso aprazimento, diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Medite um dia naquele texto. Nós não temos tempo para elaborar. O contentamento é o contrário, então, da avareza. É compreender que a provisão do Senhor, neste momento, é suficiente. Muitas vezes pessoas passam a sofrer necessidade, mas se for olhar, é porque gastou o dinheiro naquilo que não era necessário. Nós precisamos ter ordem nas nossas finanças e gastar primeiramente naquilo, aliás, primeiramente investir no Senhor, dando as primícias a Ele, e depois disto, a segunda coisa deve ser no que é necessário. Contentamento não significa não ter alvos, não significa um voto de pobreza, não tem virtude nisto. 1 Timóteo 6, 9 e 10 continua dizendo: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. A questão é o que está governando o coração: contentamento ou um querer ficar rico? E em muitas concupiscências insensatas ou tolas e perniciosas ou perigosas, as quais afogam o homem na ruína e na perdição, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos dizem isto, mas diz: o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, avareza, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O avarento vê e logo quer ter aquilo. Nós precisamos, então, especialmente se somos tentados muito nesta área, cuidar quanto a ir, por exemplo, a um shopping, onde estamos expostos a ver e então desejar. O resultado da avareza, quando a pessoa passa a ficar mais velho, ele, no final de contas, não tem o que podia ter, como, por exemplo, muitas vezes uma casa própria, um bem que eu tenho dito
aos homens que eu tenho tido a oportunidade de aconselhar financeiramente, em termos de bens terrestres, deixar uma casa onde a esposa e os filhos podem morar, se Deus levar a gente cedo na vida, é grande bem que a gente deixa para a família. E se a gente não economizar mais cedo, refreando os gastos, muitas vezes a pessoa está chorando mais tarde que não tem uma casa própria por causa do seu mau uso do que Deus deu. Obviamente, o furto é um dos frutos da avareza. Furto é um pecado raro aqui no Brasil? Não. E logo a gente costuma pensar em quem? Nos políticos, não é? É bom lembrar que eles são homens como nós. Me lembro em 89, andando com o pastor Alain, que mora aqui embaixo, né? Lá em Maceió, nós entramos pela porta traseira de um ônibus, enquanto estávamos examinando o campo lá, para então enviar missionários para aquela cidade. Estávamos no ponto final do ônibus, a porta estava aberta, nós entramos e a gente estava ali conversando, sem prestar muita atenção. O ônibus saiu e depois de um pouco a gente observou que as pessoas vinham passando pela catraca lá da frente para trás. Aí nós falamos para um homem ali perto, aqui entra pela porta da frente, que aqui em Fortaleza era entrando pela porta traseira. E ele disse, sim, mas vocês já estão aqui, os donos das empresas são lá, tudo é ladrão, se cale, não diga nada não. E ele condena com isto o dono da empresa, ensinando então que é justo roubar dele. Essa é a atitude de muitas pessoas. A Igreja Católica Romana com nós pagamos. Se passar do horário é porque vocês estão rindo muito, viu? A Igreja Católica no MST, por exemplo, ensinou que furtar é pecado para o rico. O mandamento, porém, não diz não furtarás se você for rico. É não furtarás e só isto. Isso tem feito grande desgraça aqui na nossa sociedade, porque muitos então pensam que porque é pobre está justificado em fazer um negócio sujo e roubar. O comunismo e socialismo promovem a avareza, ensinam que todo mundo deve ser igual no que possui. Nós que vivemos e regemos as nossas vidas pela palavra de Deus, nós cremos que todos nós somos iguais em termos da imagem de Deus. Isto é verdade, homem e mulher, seja de qual nação for, se é menino pequeno, se é velho, se é casado ou não, sem distinção de raça, de sexo. Biblicamente, nós temos o mesmo valor porque fomos feitos à imagem de Deus.
Mas devemos reconhecer também as desigualdades que Deus criou e planejou. E devemos dar graças a Deus por isso. E imagine aí, pastor Valdemir, se todas as mulheres fossem iguais. Como é que você ia achar a sua no meio de uma multidão? E aliás, se fosse para ser tudo igual, então não podia nem ter diferença de sexo. E aí você queria que fosse assim? Eu não. Mas além disto, pense um pouco. Dentro dessa diferença, obviamente tem umas mulheres que o mundo considera muito bonitas. E elas na televisão ganham muito dinheiro com isso, não é? Com algo que recebeu do Senhor. E muitas outras não recebem. Outros recebem de Deus um corpo atlético e ganha um pouco mais do que você, mas Joel jogando futebol. O Neymar, por exemplo. Deus fez todos nós iguais em termos de corpo atlético. Ele deu a todos nós igual inteligência, mas isso influi no que a pessoa ganha também, não é? Você vai julgar a Deus e dizer: Deus, você está errado em fazer essas diferenças? Quem é você como criatura para pensar assim? Nós devemos louvar a Deus por estas diferenças. Mas o socialismo ensina que todos têm que ser iguais no que possuem. E eles roubam com impostos altos daqueles que trabalham para produzir, e isto para distribuir para aquele que não quer trabalhar. Isso é mal. Aliás, eu disse que todos têm que ser iguais, mas no caso é menos eles que estão no poder, não é? Eles vivem acima do resto. E no que eles desejam, então, em termos de todo mundo em comum, é lá embaixo, na miséria. Tem um dizer comum que é: quem não chora, não o quê? Não mama. E aí eu pergunto: chorar é virtude para o crente? Eu pensei que era algo do neném. Ele chora porque não sabe comunicar, não aprendeu a falar ainda. Paulo disse a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. E uma das áreas em que precisamos nos tornar padrão é em não ser avarento. Eu creio que muitos jovens hoje em dia, me escute um momento aqui, jovens, eu creio que muitos jovens deixam de se casar por causa da avareza. Acham que tem que começar o casamento tendo tudo o que tinha na casa dos pais, que levou 30 anos para adquirir. É mal, é loucura. Muitos deixam de ter filhos por causa de avareza. Acham que seu filho teria que ter tudo que as outras crianças têm. Assim ensinam os seus filhos a serem avarentos também. Você aprendeu
a dar graças a Deus, não somente pelo que Ele lhe deu, mas pelo que Ele deu para outras pessoas também. Você acha que ter comida, roupa, água, teto é pouco? Eu tenho dito a muitos lugares que aprendendo a ser contente resolve pelo menos 70% dos nossos problemas financeiros. Você é uma pessoa contente? A falta de contentamento é um grande pecado contra o Senhor. É dizer que ter Cristo, primeiramente, não é suficiente. Então, como resolver o problema da avareza? Primeiramente, começa com confessá-lo como pecado. Porque a avareza é pecado. E como nós dissemos no início, realmente é um pecado pela qual a pessoa deveria ser disciplinada e, não se arrependendo, até expulso da igreja. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer que tudo que nós temos veio da mão do Senhor. Como Jó diz: no saí do ventre de minha mãe, no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então foi governado por amor às coisas que Deus o deu. Mesmo Deus tirando, ele continuou adorando ao Senhor. Na semana passada, eu fui lavar o carro e lá passei a conversar um pouco com um homem com quem já conversei diversas vezes. Perguntei a ele se ele estava lendo a Bíblia. Ele tem professado ser evangélico. E ele me disse que havia deixado de frequentar igrejas porque os pastores estavam sempre alegres quando ele dava dinheiro, mas quando não desse, então eles não davam atenção a ele. É raro isso. Lamentavelmente, especialmente com o que se propaga aí pela televisão, o fato é que é comum. Eu disse a ele que ele deveria ler este texto aqui. De fato, eu li este texto para ele. E disse a ele que ele deveria procurar uma igreja que tivesse um pastor biblicamente qualificado. Porque quem é avarento não está qualificado para pastorear a igreja do Senhor. Demonstra avareza o pastor pedir dinheiro ou bens à igreja ou seus membros? Estude isso. O pastor deve fazer como Paulo, ensinar as Escrituras quanto ao que dizem, quanto à necessidade dos membros dar com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Devemos dar por uma expressão de amor ao Senhor, e vamos fazer isto se de fato o amamos. Nós precisamos ensinar isto no devido tempo. Aliás, não creio que seja no começo de um trabalho. Mas olha o que Paulo diz quando ele estava instruindo os coríntios nesse assunto, em 1 Coríntios 9, versículo 12. Se outros participam deste direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? E ele está falando do direito de receber o sustento da igreja de Corinto.
E aí olha o que ele diz: entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não cairmos, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. E qual seria o obstáculo? Dizerem: Paulo só está pregando o Evangelho para ganhar dinheiro. E aí no versículo 14 e 15, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Diz o Senhor, ordenou isto: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me for morrer antes que alguém me anule esta glória. Se eu te perguntar se você é dado ao vinho, eu creio que muitos poderiam dizer logo, não. E graças a Deus por isso. Mas você tem sido avarento? Talvez não tenha pensado sobre isto. Você já foi acusado de ser avarento? E se foi, você levou isto a sério? Você pode dizer como Paulo: aprendi. Quer dizer, a gente não nasce assim, mas aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ó Senhor, diante da Tua palavra, nós compreendemos que muitas vezes nós temos sido culpados deste pecado. E ó Pai, por meio da Tua palavra, ensina-nos aquilo que a gente realmente merecia. Ajuda-nos a meditar naquilo que Tu tens feito por nós e sermos gratos a Ti pelo que tens feito por nós. Que nós aprendamos a estar contentes com Cristo. Nós assim rogamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.